Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Cristiano Souza, de História, aqui do SEMEAC, e eu trago uma aula de formação geral básica para vocês com um tema importantíssimo para a vida acadêmica de vocês e para compreender melhor a história do nosso país hoje. Olha só esse tema como é interessante. Brasil colônia, fluxos populacionais e de mercadorias. Então vamos entender, aliás, vamos relembrar um pouco hoje os fluxos populacionais e fluxos de mercadoria do Brasil colonial. Muito do que será falado aqui hoje vocês já viram lá no ensino fundamental. Não será novidade para vocês, mas vamos reforçar aqui, certo? Introdução. O período colonial brasileiro, acompanha comigo, gente, que ocorreu de 1500 a 1822, que foi o ano aí da nossa independência, foi marcado pela exploração de recursos naturais e pela formação de uma sociedade complexa. Os fluxos populacionais, com a chegada de colonizadores europeus e escravização de africanos, moldaram a democracia do nosso país. A economia colonial girava em torno do envio de produtos como açúcar e ouro para a Europa, mais especificamente a nossa metrópole, que era Portugal. Tudo bem? Vai acompanhando comigo aí. Olha só, sobre os fluxos no Brasil colonial. Nós temos aí um fluxo forçado em primeiro lugar. Observa aqui, um fluxo forçado através do tráfico negreiro e escravização dos africanos. Como você sabe aí, já dos seus estudos anteriores, da tua vida escolar, não é? Os africanos foram trazidos para cá com aquele olhar de superioridade do europeu sobre o africano por conta da cor da pele, para trabalharem como escravos, para serem comercializados como peça aqui nesse Brasil colonial. De forma que a migração portuguesa, pessoal, também esteve presente. É a visão do colonizador, é o colonizador de fato aqui no Brasil, buscando principalmente por riquezas. Temos também a circulação de mercadorias. Os dois principais do Brasil colonial são o açúcar e o ouro. Mas tivemos outros produtos, professor? Tivemos sim, mas açúcar e ouro são os principais. Tudo bem? E qual é a importância desses fluxos no Brasil colonial? Esses fluxos no Brasil colonial possibilitaram aí o uso da mão de obra escrava, que é ela, na verdade, que move a economia colonial brasileira. É uma triste realidade, mas foi assim que as coisas aconteceram. A mão de obra do escravo, principalmente o escravo africano, moveu a economia colonial brasileira por muitos anos. Sabemos que antes disso teve também a mão de obra escrava indígena, e vários povos indígenas acabaram sendo dizimados nesse processo. O açúcar era crucial para o fluxo de mercadorias. Precisamos entender e relembrar que o açúcar naquela época, o açúcar da cana-de-açúcar, ele é um açúcar muito valioso. Ele tinha muito valor, tá? Ele era extremamente valioso na Europa, enfim. E nessa perspectiva, como o Brasil possui solo e clima favoráveis para o Brasil, para o cultivo da cana-de-açúcar, então o Brasil tem solo e clima favorável para o cultivo da cana-de-açúcar, o europeu, os portugueses, vão cultivar esse item aqui e utilizar ele, difundir ele por toda a Europa. O fluxo populacional moldou a sociedade brasileira colonial. O que motivou isso? O que teria motivado aí os europeus a virem para cá, a se estabelecerem aqui, não é? a se transferir da Europa para uma colônia ainda bem subdesenvolvida em comparação com a Europa naquele momento? Então, para você vir, para você se deslocar dessa maneira, é preciso ter uma motivação muito grande, não é?
Imagina assim, observa comigo, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. Imagina que você recebe uma proposta para ir para a Guiana, aqui na América do Sul, né, para a Guiana, ali perto de Amazonas, Pará. E aí você, mas o quê? Por que eu vou para a Guiana? Para eu ir para a Guiana, trabalhar lá, tem que ser o quê? Muito vantajoso economicamente, não é? Eu tenho que ter algo que me motive a ir para lá. Porque se a pessoa só convidar, vamos lá trabalhar na Guiana, você talvez fique assim, nossa, em comparação ao Brasil é ainda tão, né, subdesenvolvido. O que eu vou fazer lá, longe do meu país, longe da minha pátria, da minha nação, da minha culinária, da minha família? Então é algo que você pensa duas vezes. É necessário que seja muito vantajoso economicamente para que você abandone tudo isso e vá para lá. Concorda? Concorda? Agora você entendeu um pouco, não é? Para que os portugueses, para que o europeu venha para a colônia, venha para a América, venha para o Brasil, se estabeleça aqui, ficando longe da sua nação, da sua culinária, do seu povo, da sua família, é preciso que haja uma motivação importante e forte. Vamos analisar um pouquinho essas motivações? Olha só. Primeiro, eles buscavam novas oportunidades econômicas e ascensão social. As coisas não estavam tão fáceis para a maioria dos europeus. Então, eles buscam aqui, no Brasil, na América, oportunidades econômicas, oportunidade de crescimento, de ascensão social. Outra coisa, eles eram muito atraídos pela riqueza natural e pelas terras disponíveis. Gente, você viu o tamanho do Brasil, né? É muito complicado para o colonizador que está chegando aqui, sobretudo os primeiros que chegam, aí nos primeiros 200, 300 anos de colonização, ficar sem terras, né? Então, porque tem muita terra e tem muita riqueza natural. Até hoje você sabe que o Brasil possui muitas riquezas naturais que são aí economicamente exploradas, como por exemplo os minérios, como por exemplo o solo favorável a diversas culturas, diversas plantações que regem aí a nossa economia, soja, algodão, cana-de-açúcar, até arroz, enfim. Outra motivação aí dos europeus a virem para cá é a fuga de perseguições religiosas, políticas também na Europa. Então, é um momento na Europa em que está havendo muitas perseguições políticas e religiosas. E aí, então, eles buscam refúgio no Brasil, que é um lugar que possui muitas terras disponíveis e muita riqueza natural e que vai possibilitar a eles uma ascensão econômica. Está vendo que uma coisa leva a outra? Tem mais motivações, professor? Claro que tem. Observa aí, o Triângulo Atlântico. Europa, África e América trocavam bens e escravos. Inclusive, tá, pessoal, não era só chegando na África e capturando um povo para escravizar e trazer para a América, não era só essa única forma, não. Os europeus se aproveitavam da rivalidade entre os povos africanos e faziam acordo com esses povos que eram rivais. Então você oferecia alguns produtos, alguns itens a um povo, em troca de eles escravizarem o outro povo e trazer para os europeus. Isso também era uma forma de se capturar e trazer esses escravos da África para o Brasil. Ok? Os africanos escravizados eram trazidos para o Brasil em condições desumanas. Não é à toa que os navios negreiros que os traziam para cá também eram conhecidos como tumbeiros. Gente, tumbeiros vem de tumbas. Tumba, como você sabe, não é o local onde é enterrada uma pessoa. A pessoa é enterrada numa tumba ou é armazenado em uma tumba. Antigamente também era com pedras, né, estilo uma caverna, tumba, são os tumbeiros, porque cerca de 30% deles já morriam na viagem, ou se suicidava, preferia morrer a enfrentar o que viria pela frente e aquela viagem como estava sendo. Mal alimentados, muitas doenças nos porões dos navios, porões que cabiam uma quantidade, transportavam às vezes o dobro de
de pessoas e esses seres humanos eram muito maltratados e acabavam morrendo pelo caminho. Com isso, os portos brasileiros, como do Rio de Janeiro e Salvador, recebiam muitos cativos, muitos escravos, que eram comercializados nas feiras de escravos, como se fossem peças, um item apenas. Alunos, podemos concluir então o seguinte, tá? Que o nosso Brasil colônia, ele teve fluxos populacionais e de mercadorias que são muito importantes e que merecem ser contados na nossa história e que refletem muito da realidade social que temos hoje. Esses fluxos geraram impacto, primeiro, na população indígena, falei isso com vocês, não é? As perdas culturais, as mudanças culturais, o extermínio de povos indígenas. Na escravidão, com um legado de desigualdade social que persiste até os dias de hoje, e um absurdo racismo estrutural que persiste também até os dias de hoje, infelizmente. Temos também aí a questão da imigração europeia, com a formação da sociedade brasileira, sendo que essa sociedade, pessoal, é altamente heterogênea. Não é? Tem aí legado europeu, tem legado africano, tem legado indígena e etc. Tá? Mais tarde também vai receber imigrantes de outras regiões, como por exemplo o Japão, enfim. Tá bom? O Brasil é essa mistura de culturas que temos até hoje. Agora, para botar em prática o que aprendemos, tá? E o que vocês já trazem de conhecimento da vida escolar de vocês, tem 3 questões que eu quero resolver junto com vocês, tá bom? Eu quero ouvir vocês falando a resposta aí. Eu consigo, hein? Acompanha aqui comigo. Atividade 1. Durante o período colonial, as chamadas frentes de expansão, como os bandeirantes, os missionários e os tropeiros aí, não é? Eles foram aí as grandes frentes de expansão, migraram para o interior do Brasil, expandindo as fronteiras do Brasil. Então, isso foi fundamental, eles foram fundamentais na ocupação do território brasileiro. Essa ocupação gerou diferentes fluxos populacionais e impactos sociais, como alternativa A substituição completa da economia do açúcar pela pecuária extensiva. B, a eliminação dos povos indígenas em todas as regiões do interior. C, a criação de áreas urbanas densamente povoadas no interior da Amazônia. D, a extinção do trabalho escravizado nas regiões mineradoras. Letra E, a miscigenação entre diferentes grupos, o deslocamento forçado de indígenas e o surgimento de novas vilas. Com base no que você conhece, sabe, traz e aprendeu, qual é a alternativa correta? Isso, pessoal, muito bem. Alternativa E. Ok? Esses fluxos aí tiveram impactos sociais, como, por exemplo, a miscigenação entre diferentes grupos, o deslocamento forçado de indígenas fugindo da escravidão e o surgimento de novas vilas. Atividade 2, acompanha comigo. Pesquisadores identificaram em antigos registros alfandegários do século XVIII números alarmantes de desembarque de africanos escravizados nos portos de Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Estima-se que cerca de 4,8 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil ao longo da colonização. Esse processo gerou impactos profundos na sociedade brasileira. Como? Agora a questão quer saber um desses impactos profundos na sociedade brasileira, que é fruto do processo escravista na colônia Brasil. Vamos lá, acompanha comigo. Letra A. O crescimento de uma elite afro-brasileira que dominava o comércio colonial. B. O surgimento de comunidades de ex-escravizados e influências culturais africanas marcantes na formação da identidade nacional. C. A abolição precoce da escravidão no Brasil
em comparação com outras colônias europeias. D. A rápida industrialização das cidades portuárias com base no trabalho escravo. Ou letra E. A integração dos africanos escravizados como cidadãos plenos da colônia. Tem umas alternativas aí que dá para eliminar facilmente, não é, pessoal? Inclusive, é uma forma, com conhecimento do conteúdo, obviamente, de resolver uma questão objetiva, tá? Você talvez não lembre todos os detalhes do conteúdo, vai eliminando as que tem coisas que você já sabe que são absurdas, que não procede. Como, por exemplo, olha essa letra A, o crescimento de uma elite afro-brasileira. Os africanos escravos foram uma elite no Brasil. Me poupe, hein? Isso já dá para tirar fora a letra A. Olha, por exemplo, aí, eu vou falar para vocês aqui, ó. Olha a letra C. A abolição precoce da escravidão no Brasil. Já parou aí? O Brasil teve, inclusive, uma abolição da escravidão extremamente tardia, tá? Extremamente tardia. Então, como pode ser precoce? Já dá para tirar a C. Olha a letra D, a rápida industrialização das cidades portuárias no Brasil colônia, com base no trabalho escravo. O escravo não trabalhava na indústria, o escravo trabalhava no campo, na lavoura. Já dá para tirar a letra D. Ficamos entre B e E. Agora, olha a letra E. A integração dos africanos escravizados como cidadãos plenos da colônia. Gente, escravizado africano, cidadão pleno da colônia, é uma piada, né? Nem seres humanos por parte dos os europeus não encaravam eles nem como seres humanos. Eram peças, eram mão de obra. Isso nos leva à alternativa B, né? O surgimento de comunidades de ex-escravizados, que no caso aí são as comunidades quilombolas, e influências culturais africanas marcantes na formação da nossa identidade. Maravilha. Vamos para a última questão, acompanha comigo. Enquanto milhões de africanos foram trazidos à força ao Brasil, milhares de portugueses migraram voluntariamente ao longo dos séculos coloniais. Esses grupos migratórios, gente, os portugueses, lembra? Falei para vocês na aula a motivação que os trouxe para cá, as motivações que os trouxeram para cá. Esses grupos migratórios, os portugueses, letra A, compartilhavam os mesmos direitos políticos e sociais no sistema colonial. B, conviviam de forma totalmente segregada, sem contato social ou cultural. C, representavam dinâmicas distintas. A migração portuguesa era voluntária e buscava oportunidades, enquanto o tráfico negreiro era forçado e violento. D, tinham acesso igual às terras e aos privilégios econômicos distribuídos pela coroa. Ou letra E, participavam em conjunto da administração pública das capitanias hereditárias. Qual você acha que é a correta aí? Acertou. Quem falou a letra C. Enquanto os portugueses vinham para cá de forma voluntária e buscando oportunidades, os africanos eram trazidos de forma forçada e violenta. Um tema muito importante relativo à nossa história. Um tema que é de extrema importância na vida acadêmica, que você vai utilizar mais tarde. E eu espero que você aprofunde nesse conteúdo, ele é muito importante. E eu espero te ver mais tarde numa próxima aula. E que você tenha aproveitado esse momento. Até mais, pessoal!